Conheça a trágica história envolvendo a morte de 2 jogadores do Corinthians e a decisão polêmica tomada pela diretoria alviverde diante de um pedido corintiano que resultou na criação do apelido de porco do Palmeiras, que hoje eles carregam com tanto orgulho. Galera, na manhã do dia 28 de abril de 1969, mais de 30 mil pessoas se aglomeravam na sede social do Corinthians, mas ao invés dos habituais gritos de incentivo, a consternação tomava conta do Parque São Jorge. Horas antes de tal aglomeração, uma tragédia havia acontecido. O lateral direito, Lidu, e o ponta esquerda, Eduardo, ambos jogadores do Corinthians, haviam se envolvido em um grave acidente de trânsito, que culminou com a morte de ambos. A dor corintiana era refletida numa homenagem marcada por lenços brancos agitados de forma silenciosa. Lidu tinha apenas 22 anos, Eduardo 25 anos, e ambos haviam estreado no time no ano anterior. Eram titulares absolutos da equipe e jogavam sob uma enorme expectativa. O acidente aconteceu horas depois de um jogo do Corinthians disputado em Sorocaba contra o São Bento. O Timão voltou para a capital com um empate de 1-1 na bagagem, e naquela época os maiores destaques do time eram justamente Lidu e Eduardo. À meia-noite 10, Lidu, que havia tirado a carteira de motorista 4 meses antes, perdeu o controle de um Fusca bege na altura da ponte da Vila Maria, na marginal do rio Tietê. O automóvel subiu no canteiro central e capotou 3 vezes, até parar na outra pista. Lidu e Eduardo foram levados com vida ao pronto-socorro de Santana, na zona norte de São Paulo. Chegaram ao local à meia-noite e meia, porém já sem vida. Horas depois, as homenagens se desenrolaram. O jogador Lidu foi enterrado em Presidente Prudente e Eduardo no Rio de Janeiro. No dia 3 de maio, apenas 5 dias após a tragédia, representantes dos 14 times do Campeonato Paulista fizeram uma votação após um pedido feito pelo Corinthians. O clube alvinegro queria uma autorização para inscrever, fora do prazo, 2 atletas nas vagas de Lidu e Eduardo. A reunião, que aconteceu na sede da Federação Paulista de Futebol, acabou antes do esperado. Em menos de 40 minutos, decidiu-se que o Corinthians não poderia substituir os jogadores mortos. E a regra era a seguinte: todos os 13 clubes precisavam dar o aval para que o Corinthians inscrevesse os seus 2 novos jogadores. E tudo nos bastidores estava certo. Porém, na hora da votação, o Palmeiras, que foi o 5º clube a votar, disse não para o clube alvinegro. E com isso, encerrou a discussão. Antes da votação do Palmeiras, São Bento, Botafogo, Ferroviária e Guarani já tinham dito sim ao Corinthians, que já havia conseguido outros votos favoráveis nos bastidores, como os de São Paulo, Santos e 15 de Piracicaba. Na ocasião, a decisão palmeirense foi proferida pelo diretor de futebol José Jimenez Lopes, que deu explicações em seguida, dizendo que o pedido deveria ser feito primeiro à Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, que hoje é a atual CBF, além também de ser dado ciência ao Conselho Arbitral da FIFA, e não de uma forma direta à Federação Paulista. E embora perder 2 titulares deixasse a equipe do técnico Dino Sani bastante fragilizada, o Corinthians teve que se conformar com a situação. Nos bastidores, porém, o presidente alvinegro, Wade Elu, disse que o Palmeiras tivera espírito de porco ao dizer não. E assim, nascia ali de uma forma negativa o apelido do Palmeiras, que foi citado entre os torcedores rivais até a década de 80. Na partida seguinte, entre as 2 equipes, a torcida do Corinthians soltou um leitão dentro do gramado do Morumbi, antes do duelo começar. E enquanto o animal corria, os torcedores gritavam a palavra porco, que durou por quase 2 décadas. O Palmeiras acabou adotando o apelido e o mascote em 1986, mais precisamente no dia 29 de outubro, quando os palmeirenses entoaram pela primeira vez o grito de Dali Porco, após uma vitória contra o time da Vila Belmiro, o Santos. Na ocasião, a revista Placar fez uma capa com o meia Jorginho segurando um leitão, e a partir daí a alcunha pegou de vez, e o porco passou a dividir a posição de mascote alviverde junto com o periquito. Ainda assim, a origem dessa alcunha retrata um dos episódios mais tristes da história do Corinthians e da insensibilidade do cartola palmeirense. E importante também ressaltar aqui a opinião do pesquisador Celso Unzelt, que diz que o apelido seria mais antigo do que a história aqui narrada. Segundo o pesquisador, os torcedores são paulinos já chamavam os palmeirenses de porcos em razão da atuação da Itália na Segunda Guerra Mundial, onde o país colaborou com a Aliança do Eixo, composta também por Alemanha e Japão, países que representavam o nazismo e o fascismo. E como o Palmeiras era um time fundado por italianos, a ofensa começou nessa época. Porém, a
alcunha só pegou de vez após o episódio com Lidu e Eduardo e o desabafo proferido por Wadielu. Mas agora é a vez de vocês. Sabiam de toda essa história? Acredita que depois de tantos anos, o Palmeiras fez o certo em adotar o porco como seu mascote? Diz aí nos comentários. Valeu, galera, tamo junto, fui!